Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um programa do estudo do livro do Marcos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1, versículo do 2 até o versículo 8. Continuamos aqui com o nosso livrinho, que é o livro base, para que você possa entender como ler o Evangelho de Marcos, aqui do Euclides Balancim. Hoje, então, você vai ler esse Evangelho e depois você vai acompanhando aqui para que você entenda as chaves de leitura que o Marcos está fazendo. A princípio, então, Marcos ele está utilizando como ferramenta, como base para escrever esse evangelho, 3 textos do Primeiro Testamento. Quais são esses textos? Isaías 40, versículo 3, Malaquias, capítulo 3, versículo 1, e também Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Então, em cima desses 3 textos, o Marcos está, então, aqui escrevendo essa parte do evangelho para falar sobre o João Batista. Aqui um primeiro dado importante, quando ele fala do profeta Elias, do profeta Isaías, bem no início do texto, o texto não é só do Isaías. A primeira parte, inclusive, é do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Só que um dado interessante, o Marcos ele vai mudar o finalzinho do texto do Malaquias e vai colocar do teu filho. Isso é interessante, porque o que o Marcos quer dizer com isso é que o caminho de Deus é o mesmo caminho do Messias, e o caminho do Messias é o mesmo caminho de Deus. Por isso, dessa modificação que ele faz. Depois ele vai citar, então, Isaías 43, onde ele vai falar do mensageiro que é enviado. Isso aí nós vamos vendo aos poucos. O primeiro ponto, então, importante para entender é que o Marcos, ao citar Malaquias e ao citar o Isaías, o Marcos está nos dizendo que a profecia não estava terminada, que a profecia estava viva e que os caminhos do Messias, esse caminho ele é sustentado pela profecia. Esse é o primeiro ponto importante. Nas entrelinhas, o Marcos está citando um outro texto, que é o texto do Êxodo, capítulo 23, versículo 20, que diz o seguinte: vou enviar um anjo na frente de você, para que ele cuide de você no caminho e leve ao lugar que eu preparei para você. Isso está nas entrelinhas. O que o Marcos está dizendo para nós, que o caminho do Messias é o caminho do Êxodo. O que é o Êxodo na Bíblia? Libertação. Olha que interessante, 2 mensagens que o Marcos já nos deixou muito claro. O caminho do Messias é o caminho de Deus, o caminho do Messias é o caminho forjado na profecia, e o caminho do Messias é o caminho da libertação. Na verdade, 3 mensagens importantes. O caminho do Messias é o caminho de Deus, o caminho do Messias ele é sustentado pela profecia, e o caminho do Messias é o caminho da libertação. Quer dizer, o Messias foi enviado para libertar o seu povo. Esse é um ponto muito importante para entender o início aqui dessa nossa reflexão. Aí então nós vamos perguntar quem é esse mensageiro que o Marcos está falando. Esse mensageiro é João Batista. Veja bem como João Batista veste. Ele veste roupas muito parecidas com as roupas de Elias. Você agora vai ler aí, a citação está embaixo aí, livro 2 de Reis, capítulo 1, versículo 8, que você vai perceber que as roupas do João Batista são as mesmas roupas do Elias. Qual é a mensagem de fundo aqui que o Marcos quer nos apresentar? Havia uma tradição em Israel que antes da chegada do Messias, o Elias voltaria. O que o Marcos está dizendo para nós é que o Elias já voltou. Ele é João Batista. O próprio Jesus vai dizer isso lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, que o João Batista é o Elias. Não é o Elias no sentido de reencarnação. O João Batista ele assumiu o papel profético do Elias. E qual era o papel profético do Elias? O papel profético do Elias era anunciar o julgamento de Deus sobre a sociedade injusta, era denunciar que a religião estava sendo usada de forma equivocada para proteger os mais ricos, que havia muita injustiça. Então, o João Batista está fazendo esse mesmo papel de preparar aí o caminho para uma nova sociedade, uma sociedade justa, que é a sociedade que o Messias vai trazer. Então, é muito importante isso. Onde está o João Batista? Ele está no deserto. Ele não está no templo. O templo é o lugar central para os judeus. É onde vivia Deus. É onde Deus morava. Era no templo de Israel. No templo que estava em Jerusalém.
Deus não se manifesta lá, está dizendo João Batista, está dizendo Marcos. Deus está se manifestando no deserto, na periferia, no lugar marginal. Ou seja, o caminho do Messias está sendo preparado entre os excluídos, não no grande centro político, econômico, social que oprimia a população. Deus está do lado dos pequenos, está dizendo aí o Marcos, ao citar essa questão do deserto. Deserto também é o lugar onde aconteceu a libertação de Israel lá com Moisés. Portanto, está nascendo aqui a libertação a partir do deserto. São mensagens importantes. E o que o mensageiro vai fazer? Ele está aí, ele vai nivelar as estradas, né? O Messias vai nivelar as estradas. O que significa isso? As estradas estão desniveladas, injustiças demais, desigualdades demais. O Messias vem justamente para nivelar essas estradas, trazer a justiça, anunciar um mundo de mais igualdade, vamos dizer assim. E quais são as duas mensagens do profeta João Batista, narrado por Marcos? Primeiro, um batismo de conversão. É necessário que para que nós sigamos o Messias, nós mudemos de vida. A pergunta que o Marcos está fazendo para você é: você está disposto a se converter para seguir ou para preparar o caminho do Messias? Pergunta importante. Segundo, ele está anunciando que alguém maior do que ele vai aparecer. Aqui o Marcos está citando a lei do levirato, que está lá no livro do Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 6. Que lei do levirato era essa? Dizia a lei do levirato, lei do cunhado, que quando uma mulher ficava viúva sem filhos, o irmão do falecido deveria casar com a viúva, ter um filho com ela, para que ele herdasse a herança do falecido. Aqui o Marcos está dizendo que o mundo é a viúva, mas não é o João Batista que vai casar com essa viúva, vai ser Jesus Cristo. Então esse Jesus Cristo, ele é maior do que João Batista, ele é o Messias. E aí um dado interessante, Jesus, batizar com o Espírito Santo, porque o batismo de João Batista é o batismo da morte dos nossos pecados no rio. Mas o Espírito Santo é aquele que vai dar discernimento. Qual discernimento? O discernimento do verdadeiro caminho de Deus. Qual é o caminho de Deus? Qual é o caminho que não é de Deus? Quem vai nos ajudar com isso é o Espírito Santo. Ele vai estar do nosso lado para nos ajudar a estar do lado do caminho da vida, do lado do caminho da profecia, da justiça, da igualdade. E também o Espírito Santo é o símbolo, é o sinal da vida. Enquanto o batismo de João Batista é para a morte dos pecados, nós temos que produzir sinais de vida. Quem nos faz isso, quem nos ajuda com isso é o Espírito Santo. É isso aí, espero que tenha compreendido. Fique com Deus, até o próximo programa.